Oi, gente. Esse tema que eu coloquei, que Deus não preenche tudo, é porque às vezes eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Não, você não precisa de mais nada, você só precisa de Deus. Deus vai preencher todos os seus vazios. Deus vai preencher toda a sua carência. Deus vai preencher tudo na sua vida. Você só precisa dele. Deus, ele é a fonte de todas as coisas, mas ele não preenche tudo. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim e criou os animais, aí mandou que Adão fosse nomear os animais. E no fim, ele percebeu que ele ficou triste porque não tinha ninguém parecido com ele. E Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então, ou seja, Deus estava ali, ele estava em comunhão plena com Deus, no paraíso, no lugar mais lindo, em paz com Deus, mas faltou uma auxiliadora, faltou uma pessoa como ele, de carne e osso. O próprio Deus disse que Adão estava sozinho. Deus estava com ele, mas o próprio Deus falou que Adão estava sozinho. Sozinho de quê? De companhia humana, de um amor, de uma pessoa que lhe preencha. Deus não vai preencher o vazio de um marido, de uma esposa, de um amor, de um filho. Ele não vai fazer isso. Ele pode te dar um marido, ele pode te dar um filho, ele pode resolver o seu problema, mas ele não vai preencher esse vazio em você, não. Se fosse assim, ele teria feito isso com Adão. Ou ele poderia ter criado a gente sem nenhuma necessidade de ter outra pessoa, só ter filhos sem precisar de ter outras pessoas. Ele criou a falta e ele criou o objeto que supre a falta. Deus criou em nós o desejo de casar, o desejo sexual, o desejo emocional de relacionamento. Ele criou isso e ele também criou as outras pessoas para que a gente encontre alguém que supra isso. Então Deus não vai preencher a sua falta de ter um marido, de ter uma esposa, de ter um amor, de ter uma pessoa de carne e osso que você possa tocar, abraçar, beijar. Ele não vai suprir isso. Ele pode te dar uma pessoa, mas falar que a presença de Deus vai suprir isso, não vai não. A presença de Deus não vai suprir a sua fome, a sua sede natural. Então quer dizer que você entregou a vida para Jesus, agora você não sente fome, você não sente sede, você não sente vontade de dormir, necessidade de dormir, que Deus preenche tudo. Não. Você continua tendo necessidade de comer, de beber, de dormir, de relacionar-se com as pessoas. Deus não vai preencher tudo, porque foi Ele que criou em nós a falta das coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas frases que a gente fala. Deus preenche tudo. Deus preenche todos os seus vazios. A presença de Deus, ela supre todas as suas carências. Não supre. O próprio Deus é que criou em nós as carências e as necessidades. A necessidade de alimento, a necessidade de água, a necessidade de descanso, a necessidade de convívio, de amor, de sexo, de carícias, de convivência com outras pessoas. Foi Ele que criou essa necessidade, essa falta. E não é Ele que vai suprir essa falta. Essa falta é suprida pelas coisas que Ele criou. Agora, a sua falta de Deus, só Ele que vai suprir. Então não pense que se eu tiver Deus eu não vou ter falta de nada. Não, não vai ter falta no sentido de que Ele pode te ajudar a suprir essas coisas, ou seja, trazendo uma boa pessoa para você casar, te dando condições financeiras de ter uma vida boa. Agora, falar que a presença de Deus supre a necessidade de ter um marido, de ter uma esposa, isso não é verdade, porque o próprio Deus disse que Adão estava sozinho, mesmo Deus estando com ele. E Deus diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Porque, na verdade, ele estava falando sozinho no sentido amoroso, afetivo. Então, estar com Deus, você pode estar com Deus e ao mesmo tempo se sentir sozinho. Sentir a falta de uma pessoa, de um amor, de uma pessoa de carne e osso. Então, esse negócio de que Deus supre tudo, Ele não supre tudo.
Ele pode te dar condições de ter tudo, mas a presença de Deus não supre as suas carências todas, não. Você tem necessidades que precisam ser supridas com aquelas coisas e não com a presença. A presença de Deus, ela supre o seu espírito, a necessidade do seu espírito, mas a necessidade do seu corpo é preenchida pelas coisas que Deus criou. Então, eu tenho necessidades de dormir, de descansar, de comer, de beber, de relacionar com pessoas. Isso não é suprido pela presença de Deus, não, gente. Tem gente que diz que eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada, precisa sim. Você vai continuar precisando. Você vai continuar precisando de pessoas, de amigos, de relacionamento, de comida, de bebida, de descanso, de trabalho. Você ainda vai continuar precisando de muitas coisas. Então não fale essas coisas. Você pode dizer assim, não, Deus pode me suprir no sentido de me dar as coisas que eu preciso. Mas não falar que a presença de Deus é tudo que você precisa, não. A presença de Deus é o essencial, é o básico, é o sustento de todas as coisas, mas ela não é a única coisa. Deus nunca disse que Ele quer ser o seu único amor. Existem músicas evangélicas que dizem, não, o Senhor é o meu único amor. Isso é antibíblico, tá? O próprio Deus disse que você deve amar as outras pessoas. Então, falar que Deus quer que você ame só Ele, isso é antibíblico. Ele falou que Ele é o maior amor, mas que você tem a obrigação de amar outras pessoas. Então, Deus não é o único amor da sua vida e nem pode ser. Ele tem que ser o maior e não o único. Ele não pode ser a única coisa da sua vida. Ele tem que ser a primeira, a mais importante, mas não pode ser a única. Se você se afasta de todo mundo e diz, eu tenho Deus, eu tenho tudo, você está errado. Não, isso não é evangelho. Você precisa de Deus, mas você também precisa de pessoas. Você precisa de trabalho, você precisa de alimento, você precisa de descanso, você precisa de muitas outras coisas. Não é só de Deus que você precisa. Muitas vezes a gente quer ser muito espiritual, levar tudo pelo lado espiritual. Você tá assim porque falta de Deus. Não. A falta de Deus é preenchida por Deus. A falta de amor, de sexo, de carinho é preenchida por uma pessoa. A falta de alimento é preenchida pelo alimento. Então, a gente não pode levar as coisas para esse lado espiritual, espiritualizar tudo. Você tem Deus, você tem tudo. Não, eu tenho Deus e Deus pode me suprir, pode me dar condições de ter todas as outras coisas. Mas você não precisa só da presença de Deus, você precisa de presenças de outras pessoas e de outras coisas além de Deus, né? Então, para um pouquinho para refletir nisso, tá? Não é errado você querer ter um marido, querer ter uma esposa, querer ter um amor, querer ter as coisas, como se você estivesse traindo Deus. Não, você não está traindo, foi Deus que colocou em você essa necessidade, essa falta. Então, nem tudo é preenchido pela presença de Deus, não, gente. Tá? A presença de Deus, ela preenche o seu espírito. Mas outras áreas da sua vida precisam de outras coisas. Entende? Deus abençoe vocês. Eu vou fazer outros vídeos aqui, aproveitar que hoje eu tô bem querendo ficar mais quieta. Vou fazer mais uns videozinhos aqui pra nós. Beijinho.